Graça e paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos inscritos do canal. Deixe o like, comenta e compartilha. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu tenho um entendimento assim mais claro sobre o que me aconteceu. Minha mãe não era evangélica, né? Ela não era evangélica, não era cristã. E, e assim, isso porque ela não tinha posição de mãe, de mulher de Deus. E a Mislane, ela citou aqui que os filhos de pastores. Sim. Gente, vem conversar com ela. Mas eu fico pensando, meu Deus, como assim, pastor? O cara é pastor, o cara lê a Bíblia, o cara... Mas tá cego? Como é que é isso? Eu fico pensando, meu Deus. Gente, porque assim, meu Deus, como é que um pastor tem um... Eu acho que a pessoa foca tanto em uma coisa, a obra, e esquece da família. E assim, eu fico muito triste no meu coração porque eu não tive uma mãe assim, pulso firme. Eu não tive assim que ela fosse mulher de Deus para identificar o que estava acontecendo comigo e, sabe, poder me auxiliar, me livrar. Nunca tive pai, né? Mas hoje eu tenho pai hoje, né? Sempre tive, só não conhecia ele. Tô querendo me conhecer ele mais profundo, né? E assim, é muito doído, assim, sabe? Porque às vezes Satanás cega as pessoas na obra de Deus que você quer tanto fazer algo, e teus filhos estão gritando só para você ouvir ele, sabe? Seu filho está querendo conversar com você, mas assim, porque no caminho, Satanás vem tentar te desfocar de todas as formas. Aonde você tem perdido o foco? Porque a Bíblia fala que a família é o tesouro de Deus na terra, né? E assim, Satanás veio com muita sede em mim, desde muito pequeno, e eu não entendi aquilo. E assim, eu não conseguia me abrir com minha mãe. Eu tinha medo. E os caras que me abusavam, eles falavam assim, ninguém vai acreditar em você. Sabe por quê? Porque ele tinha estatura na igreja católica lá no alto. E eu era quem? Só uma criança. A estatura na igreja católica, ele era conhecidíssimo. Ele acabava de dar a cresma lá e ia me abusar. Aí eu falei, um dia eu vou contar pra minha mãe. Ele fala, pode ir. Ninguém acredita em você. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que é isso? Eu me senti totalmente oprimido pelas ameaças que ele me fazia. Eu falava, meu Deus, mas eu não... Eu pensava assim, eu sou uma criança, ninguém vai acreditar em mim mesmo, né? Eu vou ter que me calar. Eu fiquei com sentimento assim de... Eu fiquei assim, com sentimento assim de... Nossa, de impunidade. Acabou? Fala, foi eu que coloquei sozinho você. Fica à vontade. Eu fiquei com sentimento de impunidade, acabou. Sabe? Acabou? Entendi. Não, acabou não, pode falar. Ah, entendi. Eu fiquei com sentimento assim de impunidade, porque o cara tinha fama na cidade, né? O cara era top e eu só era uma criança que ele abusava de mim. E eu não tinha voz. Quem ia confiar numa criança? Quem ia acreditar, né? E assim, foi muitos anos eu carreguei isso dentro de mim. Ele veio a falecer, deixa eu ver, tem 2 anos que ele faleceu. E assim, eu vou contar o testemunho. Assim, eu me senti muito injustiçado, assim, porque eu tava afastado, o tempo que eu fiquei afastado, e eu fui pra... Teve um dia que eu tava usando muita droga lá na minha cidade, e aí a irmã dele falou bem assim, que foi? E me chamou, seu viado, o que você tem? Aí eu fui lá no portão, e era uma coisa que eu tinha dentro da minha alma, sabe? Que eu queria gritar, eu queria jogar pra fora. Porque assim, eu passei a vida toda, a minha infância toda sendo abusado pelo tal fulano, né? E assim, eu nunca tive voz. Porque depois que eu cresci, eu fui pra prostituição, né? Fui pra droga. E quem era eu? Eu não era ninguém perto dele. Perto do legado que ele já tinha construído na cidade, né? Eu não era ninguém, eu não tinha voz. Eu só era um travesti, um drogado. E quem acreditava acredita aquela pessoa, né?
quem ia dar crédito pra mim. E aí eu fui no portão e eu falei, seu safado, você me estrupava quando eu era criança. E o povo, e a irmã dele e a mãe dele ficou assim, abismado, e ele fechou o portão. E aí eu me senti, ufa, sabe? É como se aquele tivesse na minha garganta por muito tempo. E ele dando uma de bom samaritano. E eu sabia o que ele estava fazendo comigo, ele tinha feito comigo a minha infância toda. Porque quando eu tentei sair da homossexualidade, eu lembrei que ele me tocou, sabe? E aquilo me doeu muito. E eu falava, Senhor, eu quero ser liberto. Aí eu comecei a estudar como é que a homossexualidade entrou dentro da minha vida. Foi através do toque dessa pessoa. E ele professava a fé em Cristo. Ele mostrava uma piedade pro povo do meu bairro. Nossa, que era um exemplar. Mas ninguém sabia o que ele tinha feito comigo. Então eu venho de uma infância muito, sabe? As pessoas tentaram me oprimir. E aí eu peguei e expus ele, e a mãe dele ficou do outro lado, falando assim, você é um noiado, um traveco. Aí eu falava assim, pelo menos eu fiz o que eu sempre quis fazer. Me libertei do que estava na minha garganta. Eu me libertei. E aí nesse dia eu peguei uma faca, porque eu queria que ele pagasse de alguma forma. E eu fui pra rua. E aí ele me viu na rua e falou bem assim, o que foi que eu te fiz no maior cinismo do mundo? Se fazendo de vítima. Porque tinha gente na rua, o que foi que eu te fiz? Aí eu falei, eu vou te mostrar o que tu me fez. E fui pra dar uma facada nele. Aí o cara me segurou minha mão. Um vizinho lá, Deus enviou esse rapaz. E aí minha mãe ficou muito confusa, falando, não, vamos mudar daqui. Aí nós se mudou. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu falei, Senhor. E eu fiquei com aquele no coração, né? Meu Deus, quase que eu acabo com minha vida. Né? Porque eu carreguei isso a minha infância toda. E aí eu peguei e mudamos de cidade. E aí eu descobri que o bonitão, o da falsa piedade, né? Ele foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra mim por calúnia e difamação. Eu falei, meu Deus, como assim? Ele passa a infância inteira me molestando, me estrupando, estrupo de vulnerável, porque o estrupo de vulnerável é com ou sem o consentimento da criança. E ainda vai para a delegacia me denunciar, mas como é que é isso? Aí eu procurei um pastor lá no Ocidental, falei, pastor, eu procurei uma direção que eu queria que ele pagasse de alguma forma, eu queria que ele fosse preso de alguma forma. Pastor, eu queria que ele pagasse, porque ele fez o que fez comigo só por eu não ter voz, só por eu ter sido um travesti, né, um drogado, um derrotado, né? Mas eu não tinha voz, pastor, e ele ainda, por ele ter conquistado a fama dele na minha cidade, né, de bom samaritano, ele tava lá em cima, e eu quem era? No jogo do bicho eu não era ninguém. E aí ele fazia comigo, ainda foi lá na delegacia, aí eu falei, não, peraí, Senhor. Aí eu lembrei de um Senhor, de um Deus, mesmo distante, mesmo ferido, com minha alma dilacerada. Aí eu tava num certo lugar, eu subi no monte. E aí eu fui muito abatido. Senhor, eu quero ser liberto disso. Me ajuda, me ajuda. E aquilo, sabe, aquela luta contra a carne mesmo. E eu subi no monte. Eu falei, vai ser agora. O Espírito Santo, eu agradeço a ele que me induziu a fazer aquela oração, porque de mim mesmo não ia sair nada. E aí eu falei, Senhor, eu comecei a falar pro Senhor, Senhor, a minha vontade era de matar ele. Porque ele fez o que fez comigo, e ainda ele tá lá de bom samaritano. Ele tá lá como se nada tivesse acontecido, e ele ainda tá lá falando que eu fui o errado. Mas como assim, Senhor? Senhor, eu quero justiça. E eu pedi justiça para Deus, sabe? Eu falei, Senhor, porque a minha vontade era de matar ele. Porque eu me senti muito injustiçado. Ele fez o que fez comigo e ainda foi na delegacia, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus. E aí, eu naquele monte, eu derramei a minha alma, assim,
sabe, como eu nunca tinha derramado antes no Senhor, na presença de Deus. Eu chorei tanto. Eu falei, Senhor, todos que tocaram em mim, eu quero que o Senhor... Porque Jesus, ele ainda foi na delegacia dizer que eu tô caluniando ele. Senhor, isso não é justo. O Senhor viu o que ele fez comigo. O Senhor viu e eu chorava com muita força, assim, sabe? E eu me expressei como eu nunca tinha me expressado. E eu falei, Senhor, eu quero justiça, faz justiça por mim. E aí eu me levantei, lavei a minha alma e desci. Aí o pastor do lugar lá, da clínica onde eu tava, recebeu uma ligação. E aí falou, Diego, tu tá sabendo? Eu falei, não, o fulano tá em estado terminal. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei chocado assim, sabe? Aí eu falei, meu pai, aí o Espírito Santo bradou na minha alma, vai fazer um vídeo. Aí eu falei, como, Senhor? Aí o Espírito Santo bradou. E eu não sabia que a oração que eu desabafei no trono de Deus, Deus estava limpando a minha alma. Toda a mágoa, toda a ira que eu tinha dele. E aí, quando eu desci do monte, eu já estava limpo, porque eu deixei no trono de Deus. Eu deixei no Santo dos Santos. E aí eu desci e o pastor falou isso para mim e o meu coração se entristeceu. Eu não fiquei alegre, porque hoje em dia, quando há algum desafeto da gente, muitos que falam, professam, quando a pessoa vê você caído, aí a pessoa fala, tá vendo? Porque tocou em mim. Agora lá, ó, vai pagar. Aí eu fico pensando, que novo nascimento é esse que esse povo diz que vive, gente? E aí o Espírito Santo bradou no meu coração e falou assim, você vai fazer um vídeo. Aí eu falei, como, Senhor? Você pedindo perdão, mas, Senhor, foi ele que me feriu. Não interessa. Você vai fazer o vídeo pedindo perdão. E aí eu fiz um vídeo pedindo perdão e perdoando ele. E esse vídeo foi pra internet, eu pedi até pro rapaz que colocou ele tirar. E no outro dia ele chegou a falecer. E eu não fiquei alegre. E assim, Deus limpou meu coração tanto, era ele e outro que me abusava sexualmente, os dois. Os dois morreram da mesma doença. Eles ficou com o órgão comendo o órgão dele. Foi uma morte muito feia, assim, sabe? E eles professavam a fé em Cristo, eles professavam o nome de Jesus, e eu não entendi aquilo. E aí eles veio a óbito e meu coração, tipo assim, do fundo do meu coração, gente, eu não fiquei alegre. Eu não fiquei alegre em momento algum com a morte deles, eu fiquei triste. E aí o Espírito Santo falou para mim, e aí, valeu a pena colocar nas minhas mãos? Aí o Senhor, valeu a pena. E assim, hoje, se eles estivessem vivos, pelo dom que o Senhor me colocou nas minhas mãos, eu seria o maior prazer de cozinhar para eles, servir eles, porque quando Jesus limpa a nossa alma de verdade, a gente não sente remorso nenhum. Hoje eu estou em outra batalha, hoje eu estou buscando outra limpeza no meu interior que foi criada e eu vou conseguir, porque Satanás ele faz de tudo para tentar te parar, para tentar te desfocar e ele vai usar quem está perto de você para tentar te magoar, para tentar te frustrar. Mas o que ele esquece é que temos um espírito, que temos conosco o Espírito Santo, que ele chega diante do Pai com gemidos inexprimíveis, porque a palavra diz que a gente não sabe como pedir, mas ele sabe como pedir. E ele pede gemendo e chorando pela igreja dele. E a igreja do Senhor na terra, ela tem dono. Ela tem dono, a igreja de Jesus na terra. E esse dono é Jesus, a cabeça do corpo é Jesus. E quem se atrever a mexer com a igreja do Senhor, eles vão pagar, porque a igreja tem dono. Foi o sangue do Senhor que foi derramado por ela. E assim, muitas vidas hoje se calam, que estão sendo abusadas sexualmente nesse exato momento, estão passando por abusos sexuais porque a pessoa que abusam, elas têm poder, têm status, e elas não são ninguém. E aí Satanás encausula nessa opressão do inferno para calar a boca delas. Elas têm que gritar, elas têm que falar, elas têm que se expor o que está dentro delas, senão elas vão morrer.
eu quase morri, eu me adoeci enquanto eu não fiz o que eu queria, enquanto eu não tirei da minha garganta aquele nó que havia em mim. E assim, eu fiquei alegre com a morte deles? Não, eu não fiquei alegre. Porque quando eu estava orando no monte, me derramando, Jesus limpou o meu coração, de verdade. Limpou a minha alma. E eu fico pensando assim, o quantas pessoas são abusadas sexualmente por pessoas que se dizem, que professam uma fé em Cristo. Eu fico pensando, meu Deus. Mas assim, o Senhor, através do Espírito Santo, me levantou e eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Pode o diabo levantar quem ele quiser. Ele marcou a minha alma, foi de uma forma diferente. O que eu tenho hoje não é ouro nem prata, não é visualização, não é like, não é escrito. O que eu tenho hoje, nada contra quem tem, mas o que eu tenho hoje foi marcado aqui na minha alma. Ele me marcou a minha alma de uma forma diferente. E isso para mim basta. Ele mostrou que ele é fiel na minha vida e quem ele é, o que ele significa para mim. Então, não é uma falta de uma casa ou um carro que vai me fazer menos triste. Eu já tenho uma felicidade, eu já tenho um amor de Cristo em mim, sabe? E eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que eu tenho conhecido, pelo que ele tem feito.